Então vambora para mais uma aula. Não quero ver você desanimado. Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Professor Marcos Alvarenga que vos fala. Hoje, ó, tecido conjuntivo. Geralmente, quando tu fala de tecido conjuntivo, tu tem que ver o tecido conjuntivo por si só, que é o que a gente chama de tecido conjuntivo, o próprio, propriamente dito, beleza? Depois, a gente vai ver os tipos de TCPD. Então, olha aqui. Quando a gente fala de tecido conjuntivo, você vê lá, TCPD, tecido conjuntivo propriamente dito. Eu estou dando as classificações gerais do tecido conjuntivo dele próprio, propriamente dito. Quais são as características do tecido conjuntivo? Lembra que no tecido epitelial as células são grudadas, com poucas substâncias? No tecido conjuntivo, as células são afastadas. Entre as células existem muitas substâncias intercelulares, é uma característica, beleza? Professor, tem outra característica, ele é vascularizado, ou seja, os nutrientes chegam até ele através de capilares sanguíneos, tá? E a função, vamos ver, depende do tipo de tecido propriamente dito. Um outro ponto importante é você entender que existem algumas células que fazem parte do tecido conjuntivo. Por exemplo, os macrófagos. Os macrófagos, eles estão relacionados à defesa. É o cara que vai defender o teu tecido conjuntivo. Então, ó, você tem a pele e logo abaixo um tecido conjuntivo. Então, antes do micro-organismo chegar no teu sangue, ele tem que passar pela pele, pelo macrófago, para depois cair no sangue. Mas no sangue ainda tem sistema de defesa. Fibroblastos. Os fibroblastos vão produzir proteína. Essas proteínas são o que a gente vai chamar aqui de fibras, tá? Os plasmócitos são células do TCPD que produzem, né, que são responsáveis pela produção de anticorpos. Defesa também. E os mastócitos? Os mastócitos, eles liberam substâncias, né, anticoagulantes e vasodilatadoras. Então, na verdade, essa célula chamada de mastócito produz substâncias anticoagulantes para não deixar o sangue, né, você parar um sangramento, mas tem um objetivo para isso, e vasodilatadora para dilatar o capilar, as artérias, beleza? Então você tem aqui as células do TCPD e as funções. Quais são as fibras que eu encontro no TCPD? Fibra elástica, que dá elasticidade, né? Fibra colágena, que dá resistência, e a mais comum, que são as fibras reticulares. Aí, geralmente, se perde um tempão da aula para falar de tecido conjuntivo propriamente dito e dos seus tecidos, dos tipos de TCPD. Galera, eu vou te falar isso em no máximo 15 minutos, todos os tecidos. Aquilo que eu já vi cair em prova, aquilo que costuma cair em prova. Beleza? Vem pra cá. Tecido conjuntivo frouxo. Qual é a característica do tecido conjuntivo frouxo? Quando você compara todos esses tecidos que estão aqui, são classificações do TCPD. Então tem um tecido conjuntivo frouxo, que é um tipo de tecido de TCPD. Tem o tipo conjuntivo denso, tem o adiposo. Então são tipos de tecido conjuntivo. Quando a gente para comparar o frouxo com o denso, o frouxo ele é rico em fibras colágenas. O denso ele é rico em fibras colágenas. Ele tem muito mais fibra colágena do que o tecido frouxo. Então, olha lá, primeira diferença, o tecido conjuntivo frouxo, ele tem menos fibras colágenas do que o tecido conjuntivo denso. Significa que quanto mais fibra colágena eu tenho, mais resistente é o meu tecido. Quanto menos fibra colágena, menos resistente. O tecido conjuntivo frouxo, ele tem como função, né, a cicatrização de tecidos lesados, ele envolve nervos e vasos, ele preenche o espaço entre os teus órgãos viscerais. Então, quando você pula e o teu fígado não fica sacudindo para lá e para cá, trocando de lugar lá com os órgãos, eles ficam paradinhos, não sei se você já reparou,
mas geralmente quando você vai abrir a barriga de grávida, tem uma massa que você vai tirando. Aquilo é tecido conjuntivo frouxo. Ele está ali para preencher os espaços entre os órgãos viscerais, evitando que os órgãos fiquem sacudindo dentro de você, além de cicatrizar os tecidos lesados. Beleza? Já o denso, ele é rico em fibra colágena. Ele tem a ver com a resistência. Ele é resistente à tração. E você pode dividir o tecido conjuntivo denso em modelado e não modelado. Quer ver a diferença? Se o tecido conjuntivo denso for modelado, as fibras estão dispostas no mesmo sentido. Se todas as fibras estão no mesmo sentido, eu tenho muita resistência aqui. Se você pegar vários fios de cabelo seu e enrolar eles no mesmo sentido, você não consegue arrebentar. Muita resistência. Professor, me dá um exemplo onde eu encontro tecido denso modelado. O tendão, o ligamento. Tecido conjuntivo denso não modelado. As fibras estão desorganizadas. Se elas estão desorganizadas, elas não dão tanta resistência quanto o modelado. E você encontra o tecido conjuntivo denso não modelado em uma das camadas da pele, que você vai chamar de derme. A epiderme, que é a primeira camada da pele, é tecido epitelial. A derme, que é a camada do meio, tecido conjuntivo. E a última camada é a hipoderme, que é o tecido adiposo. Tá? Então você encontra essa resistência do não modelado na pele. Tecido adiposo. A principal função do tecido adiposo, anota aí, eu estou te falando, você vai anotando. Você pode pausar e anotar. Sai do celular, presta atenção. A principal função do tecido adiposo é a reserva energética, primeira. Segundo, funciona como isolante térmico, para evitar que eu perca calor. Grandes mamíferos que vivem em locais como urso gelado, né, urso polar, baleias, tem uma camada muito espessa. Isolante térmico. Isolante elétrico, envolvendo o neurônio, fazendo parte da bainha de mielina, tá? Proteção contra impactos, choques mecânicos, amortece, beleza? Então você tem várias funções de tecido adiposo, além daquele que é armazenar gordura. Porém, o tecido adiposo tem uma célula chamada de adipócitos. É nessa célula que você vai guardar o lipídio e a gente vai formando aquela nossa pochetinha básica. Tecido cartilaginoso. Característica. É um tecido avascular, com ausência de nervos. Então olha só, é um tecido vivo, porém ele é avascular. Significa que alguém precisa estar nutrindo ele. Existe uma coisa chamada pericôndrio, que é um tecido conjuntivo que envolve as cartilagens. E o pericôndrio é responsável por nutrir e passar oxigênio para as células do tecido cartilaginoso. Beleza? Portanto, se cartilagem for cortada, você não vai sangrar. Só vai sangrar se você romper o pericôndrio. Tipos de cartilagem. Cartilagem elástica, fibrose e alina. Tipos de células do tecido cartilaginoso. Eu tenho condroblasto. Condroblasto é a célula jovem que produz a cartilagem. Uma vez que o condroblasto produz a cartilagem, ele se diferencia em condrócito e ele é responsável pela manutenção daquela cartilagem. Tecido ósseo é um tecido vivo, vascularizado, né? Dentro dos sistemas do osso, lá você tem um sistema de vascularização, portanto, e bastante nervos. Se você quebrar o osso, você vai sentir dor. E para que serve o osso? Volta. Cartilagem serve para quê? Para dar o quê? Evitar atrito entre os ossos. Serve de molde para o processo de ossificação. Então, antes de ser um osso, é uma cartilagem que vai fazer processo de ossificação. Em alguns animais, o esqueleto é cartilaginoso, ou seja, a cartilagem tem função de sustentação. Já quando a gente fala de tecido ósseo, eu tenho o tecido ósseo como protetor, uma função protetora, né? Eu tenho aqui meu tórax, que protege meus órgãos. Um reservatório de cálcio, porque quando a quantidade de cálcio no meu sangue diminui, eu posso tirar do osso, tá? E ele é sustentação. Então você tem várias funções para o tecido ósseo. Rico em cálcio e fósforo, beleza? Quais são as células? Parecido com a da cartilagem.
Osteoblasto é a célula jovem que produz o osso. Produziu o osteoblasto, depois que produz, se diferencia em osteócito. Então aqui, ó, osteoblastos produz o osso. Osteócitos faz a manutenção óssea. E tem um terceiro carinha que é o osteoclasto. O osteoclasto é aquele cara que vai destruir a matriz óssea, né? Ele vai destruir aquele osso, vai absorver o cálcio jogando para a corrente sanguínea para então refazer aquela matriz que foi quebrada. Então, a função do osteoclasto é a destruição e a absorção da matriz óssea. Galera, isso aqui é o que já caiu na tua prova quando cai. Histologia é um tecido pouco cobrado. Quando vem caindo, normalmente o cara fala de tecido adiposo e tecido sanguíneo. E o tecido sanguíneo, pequeno gafanhoto, eu vou falar agora aqui. Então tu vai ver eu apagando o quadro pela primeira vez, ó. Então fica bonito aí, bate aquela foto. Qualquer dúvida, deixa o comentário aí embaixo. Vou apagar. Porque eu não te falei que ia fazer essa aula curta? Então uma aula que você tem às vezes aí 2 tempos por semana para falar, e aí às vezes o professor fica 3 semanas falando só de tecido, cavando, aprofundando, para chegar na tua prova do vestibular e todo aquele conteúdo que tu viu, que serve como conhecimento, mas poderia ter te focado para aquilo, e aí o teu conhecimento você tem que pesquisar, você tem que ser um pouco curioso para estar lendo para ganhar bagagem. Mas nosso objetivo aqui é te dar aquilo que vai cair na prova, beleza? Tecido sanguíneo. O tecido sanguíneo é o único tecido líquido do corpo, beleza? E quando a gente fala de tecido sanguíneo, lembra, tecido sanguíneo é um tipo de tecido conjuntivo, tá? Basicamente, quando a gente fala de tecido sanguíneo, a gente tem que saber quem é responsável por produzir o sangue. Então, o tecido sanguíneo, você tem dentro do osso uma coisa chamada de medula óssea vermelha. Quando a gente nasce, bebezinho, dentro dos nossos ossos só tem medula óssea vermelha. E são justamente essas medulas, né? Essa medula, que é a mesma medula que está dentro dos mesmos dos ossos, essa medula óssea vermelha vai produzir o sangue. Mas basicamente, o que é o sangue? Para você entender. O sangue ele é o plasma, que é a parte líquida, né? Onde eu tenho a água, os sais minerais dissolvidos, as vitaminas. E eu tenho, que é aquilo que me interessa, os elementos figurados do sangue. Esses elementos figurados do sangue são produzidos pela medula óssea vermelha, que fica no interior de alguns ossos. Professor, por que no interior, pertinho de você, por que no interior de alguns ossos? Porque quando você é jovem, eu tenho medula óssea vermelha em todos os ossos. Mas, por exemplo, eu vou fazer 34 anos agora. 2 de abril faço 34, parabéns pra mim, gente. Eu vou fazendo com que a minha medula óssea ela vai sendo substituída pela medula óssea amarela. A medula amarela, que a gente chama de tutano, que é geralmente encontrada em ossos longos, como fêmur, tíbia, fíbula, né? Ela é basicamente uma reserva de gordura que o nosso osso tem. Então, quando você é jovem, bebê, dentro do teu osso só tem medula óssea vermelha. Mas à medida que você vai envelhecendo, parte dessa medula vermelha vai sendo transformada em amarela. E aí existem alguns ossos que continuam com medula vermelha. O osso do quadril, o externo, que é esse osso aqui, as costelas, tá? Então existem vários ossos que continuam produzindo os elementos figurados do sangue. Quais são os elementos figurados do sangue? As hemácias. As hemácias que você pode chamar, olha aqui, ó, as hemácias que você pode chamar de glóbulos vermelhos ou de eritrócitos. Tranquilo?
Então agora, anota o que eu vou te falar. Característica da hemácia. A hemácia tem um formato discoidal e bicôncavo. Ela é curvadinha. E ela é anucleada. E aí vale você anotar sua observação. Apenas nos mamíferos a hemácia não tem núcleo. Se a hemácia ela é anucleada, ela não tem DNA. Ou seja, uma célula que não tem DNA não tem a capacidade de se duplicar. Por isso alguém precisa produzir. Entendeu? Porque quem produz a medula vermelha, a hemácia é a medula vermelha. Então você tem como característica ela ser discoidal, bicôncava e anucleada. E aí já caiu em prova perguntando por que esse formato bicôncavo e discoidal. É isso aqui, ó. Seus capilares são bem fininhos. Então quando as hemácias, né, vêm da artéria grandão e elas vão indo para arteríolas, que são partes menores, e chegam nos capilares, aquele amontoado de hemácia começa a fazer isso, ó, se enfileirar um atrás da outra. Então elas ficam, esse formato bicôncavo dela é justamente para permitir um encaixe, elas ficam enfileiradinhas para não obstruir e facilitar o deslocamento dentro dos capilares. Beleza? Então tu já está sabendo. Qual é a função da hemácia? Transportar oxigênio e gás carbônico. Quando a hemácia, né, vai transportar oxigênio, eu digo que ela está transportando dentro dela oxigênio, que combinado com a hemoglobina forma uma coisa que eu chamo de oxihemoglobina. Professor, hemoglobina, pequeno gafanhoto. Dentro da tua hemácia, caiu o pilu. Dentro da sua hemácia tem uma proteína chamada hemoglobina, que para produzir essa proteína você precisa de ferro. Beleza? É essa proteína que está dentro da sua hemácia que se liga ao oxigênio para segurar dentro da hemácia, e você chama essa ligação de oxihemoglobina. Ou ele pode se ligar com gás carbônico. Então, hemoglobina com gás carbônico, eu tenho a carbohemoglobina. Beleza? Porém, quando a hemácia encontra o monóxido de carbono, que é o CO, esse monóxido tem 100 vezes mais afinidade pela hemácia e vice-versa do que o oxigênio tem. Então, uma vez que a tua hemácia abraça o monóxido, você perdeu a hemácia, tá? O máximo que tem como você fazer é, se você tiver muitas hemácias comprometidas pelo monóxido, você pode até correr o risco de morte. Inicialmente você tem tontura, dor de cabeça, desmaios, mas tem como você ser socorrido, você tem que receber uma transfusão de hemácias, beleza? Ou entrar numa câmara hiperbárica, que é oxigênio puro em alta pressão, para forçar essa retirada do monóxido. Quanto tempo dura uma hemácia? De 90 a 120 dias, ou de 3 a 4 meses. Depois de velha, onde ela vai ser destruída? No fígado e no baço. Fechamos o que tu tem que saber de hemácia. Depois, você tem as plaquetas. Para que servem as plaquetas? Para fazer você parar de sangrar quando você se corta. Ponto. Apenas isso. E por último, os leucócitos. Os leucócitos estão relacionados com o processo de defesa. Tranquilo? Então olha só. Número anormal de hemácias para menos. Se você não tem hemácia transportando oxigênio, você tem o quê? Pode estar anêmico, cansaço, fadigado. Poucas plaquetas, você vai sangrar por mais tempo, quadros de hemorragia. Poucos leucócitos, baixa no sistema imunológico. Tranquilo? Então, galera, em um vídeo você aprendeu tudo o que você precisa de básico para fazer uma prova do Enem, que já falou de tecido conjuntivo e que já caiu de tecido conjuntivo. Pode pegar as questões do Enem que abordam o tecido conjuntivo e você vê, para mim, se o tecido que mais aborda não é o tecido sanguíneo e que cai de uma forma tranquilaça, muito difícil de você errar com essas informações que eu estou te dando. Então, galera, gostou do vídeo? Curte, compartilha, ativa o sininho. No mais, tamo junto, foco, beijo na alma, aquela famosa voltinha para desligar a câmera. Já tô suando, né?